médicos oncologistas estão observando um outro cenário. Uma participação do papilomavírus humano, o HPV, no desenvolvimento de tumores da região orofaringe, pescoço-cabeça, incluindo amígdalas e a base da língua. Vamos conversar sobre esse assunto, trazer esse alerta e a importância do cuidado, do diagnóstico precoce, da vacinação e de como esse assunto também não pode se tornar um tabu na nossa sociedade. Quem está conosco na linha é a doutora Débora Cury, ela que é médica oncologista do Grupo Sonhe, que faz parte, inclusive, do Núcleo de Excelência em Câncer de Cabeça e Pescoço do Grupo Sonhe. Doutora Débora, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. A que se deve essa associação direta do HPV ao câncer de amígdala, câncer de boca? Isso está relacionado também à prática do sexo oral, doutora Débora? Olha, nós sabemos que alguns tipos dos HPVs, né, eles são mais oncogênicos, principalmente o 16 e o 18, e de fato existe uma carcinogênese relacionada com o câncer de cabeça e pescoço, principalmente de orofaringe, quando falamos de HPV. Então, a ideia é a gente tentar conscientizar a população sobre a vacinação do HPV, algo extremamente importante e acessível no SUS. Então, daí a importância, até do ponto de vista de saúde pública, desse tema. Nath Luquezzi, doutora Débora Cury, médica oncologista, conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutora. Existe uma diferença na eficácia, na eficiência da vacina quando ela é tomada na infância e quando ela é tomada na fase adulta? Bom dia, Nath. Excelente pergunta. De fato existe, tá? A literatura recomenda que essa vacinação seja feita preferencialmente antes do início da atividade sexual. Por isso que a recomendação do Ministério da Saúde é que seja vacinada preferencialmente a população dos 9 aos 14 anos, então meninas e meninos. O fato é que isso pode ser realizado posteriormente como se no sentido de um resgate, né? Tentar, de fato, expor a uma proteção, mesmo que a eficácia seja um pouco inferior. Então, a ideia é que essa população de 9 a 14 anos é submetida a uma dose única, ao passo que, no contexto do resgate, a recomendação ainda é de que seja feita 3 doses da vacina, e a gente tem evidência na literatura da realização dessa vacinação até fora do contexto, né, do acesso que o SUS proporciona até os 45 anos. Então, de fato, se a pessoa não foi submetida à vacinação até os 19 anos, ela acaba perdendo, assim, essa oportunidade no SUS, mas ela pode realizar essa vacinação no contexto de saúde suplementar, no contexto de saúde privado. Doutora Débora, a gente sempre ouviu que o HPV ele é muito associado ao câncer do colo do útero, mas agora a gente traz essa informação também da associação do câncer de pescoço, do câncer de cabeça. Existem outros tipos de tumores que também podem estar associados ao HPV? Sem dúvida. Então, a gente fala muito do colo de útero, né? Até temos dados de redução de mortalidade de forma exponencial em países que conseguiram submeter a população a uma vacinação ampla. Então, a capacidade da gente erradicar o câncer de colo de útero está diretamente relacionada ao aumento da vacinação em massa, tá? Então, além do câncer de colo de útero, falamos também do câncer de canal anal, de vulva. Então, a importância desse tema no sentido da gente minimizar casos novos, né, de câncer, que é o que a gente mais quer. A gente quer prevenir, não só tratar. Doutora, uma pessoa, ela pode ter... Pode seguir, Nath. Doutora, uma pessoa ela pode ter o HPV durante anos e mesmo assim infectar não saber e mesmo assim infectar os parceiros, as pessoas. Como é que eu sei que eu tenho esse vírus e como é que eu sei como chegar a essas pessoas que também foram infectadas por conta desse vírus? Existe uma maneira de mapear isso? Existe, Nath. A gente recomenda que seja feito, né, o acompanhamento com ginecologista para as mulheres e até com urologista para os homens, para fazer uma avaliação médica completa, no sentido de tudo que pode ser feito de rastreamento, né, não só de prevenção. A vacina vai no sentido muito da gente fazer aí uma prevenção primária.
E aí, o importante é entender que 80% da nossa população é exposta ao HPV ao longo da vida. Só que isso geralmente é algo que fica controlado pelo sistema imune. No entanto, em alguns pacientes vai haver um escape onde há uma oncogênese, né, uma carcinogênese. Então, vai haver ali uma proliferação celular e esse contexto vai acabar culminando no desenvolvimento do câncer. Então, o importante é todo mundo entender a importância de fazer o seu check-up, de ter o seu médico de confiança para fazer suas avaliações, né? A mulher fazer o Papa Nicolau, investigar a presença do HPV. E a ideia é que, eventualmente, mesmo sem sintomas, é possível sim transmitir. Então, a gente recomenda o uso, né, de preservativo, que seja realmente sistematizado aí para a população a importância de ter medidas seguras para atividade sexual. Nós estamos conversando com a doutora Débora Cury, médica oncologista do Grupo Sonhe, e quando surgiu a primeira campanha, assim, mais recente pelo menos, né, doutora, sobre a importância da vacinação para adolescentes, para crianças, em que isso foi discutido na escola, coisa de 10 anos atrás no máximo, surgiram também as primeiras teorias conspiratórias, os assuntos relacionados a temas religiosos. E um clichê que se falou muito sobre a vacina de HPV para crianças e adolescentes era de que a vacina estimularia um desejo sexual precoce nessa criança, anteciparia uma vida sexual adulta já na fase de criança e adolescente. Faz algum sentido ou é só mais uma das teorias conspiratórias que a gente vê sobre vacina no Brasil e em outros países do mundo também, doutora? Eu acho que é importante entender que uma coisa não tem relação com a outra em termos de educação sexual, né? Então, assim, a gente tem uma medida recomendada mundialmente, do ponto de vista de saúde pública, de prevenção de câncer, né, de melhora de qualidade de vida, e não faz sentido a gente relacionar isso com política, a gente relacionar isso com educação sexual, né? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É importante que a família seja capacitada para conversar sobre educação sexual dentro de casa. É importante que as escolas estejam preparadas para trazer esse tema de forma adequada, né? Então, eu acredito que a ideia é que, à medida que a criança entra na adolescência, ela já precisa ter algum canal para conversar sobre isso. Se é feita a vacinação sem orientação, essa criança ela está sem informação adequada, né? Se é feita a vacinação sem esse diálogo aberto em casa, na escola, né, nos centros religiosos, ali, seja onde for, que essa criança tenha um convívio social, ela de qualquer forma vai estar desassistida em relação a doenças sexualmente transmissíveis, né, gestação ali prematura. Então, assim, a ideia é que precisa conversar. Não tem como a gente realmente ignorar esse tema, né? Faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento, e a adolescência, ela precisa de comunicação. Isso é extremamente importante. Então, eu acho que todos precisam se responsabilizar, né? Tanto do ponto de vista de educação pública, como do ponto de vista de diálogo dentro das famílias, para que esses adolescentes possam ser acolhidos e direcionados da melhor forma para ter uma vida adulta saudável, né, com informação de qualidade. O HPV ele sempre vai gerar lesões ou existem outros sinais de alertas também para quem está nos escutando? O HPV, ele pode realmente cursar com alguma lesão ali em mucosa, né, na pele. No entanto, ele pode também ser algo latente. A ideia é que o ginecologista pode fazer o exame pélvico da mulher, até o dentista, eventualmente, pode detectar alguma lesão ali em orofaringe, né? Cavidade oral é menos frequente que cavidade oral é menos frequente que orofaringe, né, em relação ao HPV. Então, a ideia é que, assim, o primeiro sintoma, então, uma dor de garganta, uma rouquidão, um caroço no pescoço, uma, talvez, ferida que não cicatriza depois de 2 semanas, um sangramento oral, aí, eventualmente, uma lesão, né, uma úlcera que sangra ali na região da vulva,
uma ferida que não cicatriza na região da vulva, uma dor anal, um sangramento nas fezes, tudo isso deve ser investigado caso seja algo persistente e não justificado por outros motivos, né? Então, eventualmente, o paciente tem uma doença hemorroidária que sangra, mas se observar uma mudança nesse padrão, então uma alteração do hábito intestinal, com uma constipação associada a sangramento que não tinha antes, a ideia é que a gente procure atendimento médico para avaliação e que seja possível aí descartar qualquer coisa relacionada a um câncer. Para a gente finalizar, doutora, uma vez identificado o HPV, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter com a saúde, com alimentação, com o contato com um parceiro, com uma parceira, e qual é a atenção para que isso não se transforme em algo ainda mais sério, para que não tenha, por exemplo, um diagnóstico de câncer em alguma dessas regiões que a gente destacou? A ideia é que depois que tiver o diagnóstico, vai ser necessário um rastreamento mais intensivo mesmo, né? Então, cada conduta ali vai ser individualizada para o quadro do paciente. Se ele já tem uma lesão pré-maligna, provavelmente ele vai ser submetido a um tratamento local, né, com uma cauterização, e aí tem que ser individualizado pelo quão avançado está essa lesão pré-maligna. Mas a ideia é que realmente o acompanhamento médico personalizado, ali, individualizado para aquela situação, para aquele momento, e o rastreamento para prevenir que essa lesão acabe aí dando continuidade nessa carcinogênese, se desenvolvendo um câncer maligno de fato. A ideia é que, acho que a mensagem que a gente deixa é que o câncer de cabeça e pescoço é o quinto mais frequente nos homens, né? O câncer de colo uterino ainda é um problema de saúde pública, a gente tem uma incidência alta nas mulheres, e a ideia é que a gente, disseminando a informação, né, desmistificando a vacinação, a gente consiga fazer aí a prevenção e também orientando sobre esses sinais de alarme, que a gente consiga fazer mais diagnóstico precoce para que a gente possa curar mais pacientes, né? A gente ainda tem um problema grande em relação ao câncer de cabeça e pescoço no Brasil, porque a maioria dos casos são diagnosticados ali da ordem de 80% em estadios mais avançados, né? Então, com a chance de cura menor. Então, a importância de ficar atento a esses sinais de alerta e procurar atendimento médico especializado. Nós conversamos com a doutora Débora Cury, médica oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre esse perfil que a gente tem notado, os médicos têm notado, que a gente tem dado espaço aqui para falar, a respeito dos cânceres que podem estar diretamente ligados também ao HPV, a importância da vacinação, do diálogo dentro de casa, você pai, você mãe, avô, avó, tem também esse papel para conversar com uma criança, um adolescente, antes do início da sua vida adulta, da vida sexual. Doutora Débora, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, por aceitar o nosso convite, por conversar aqui na Bandeirantes Campinas. Uma boa semana de trabalho para você, para toda a sua equipe. Espaço sempre aberto para falarmos sobre saúde aqui na Bandeirantes. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade e excelente semana a todos. Às 10h48, Nath, já que falamos sobre vacinação do HPV,